O esporte vai ser essencial para uma melhor qualidade de vida, assim como o conhecimento faz a diferença no mundo em que vivemos. O movimento está em nossas vidas como uma necessidade vital do ser humano para as crianças, adolescentes e tal. O esporte vai proporcionar movimentos ricos em sua aprendizagem. A criança ou adolescente tal praticar um esporte, eles expressam sentimentos, crenças, valores, enfim, nosso modo de sentir e perceber o mundo. O basquete foi inventado em 1891 pelo professor canadense pastor, que ele também era pastor, James Naismith, na Associação Cristã de Moços. A intenção desse esporte ser criado foi porque eles queriam fazer o esporte, porque era época de inverno e tinha que fazer em lugar fechado e não dava para ser basquete de futebol, não dava para ser futebol americano e nem beisebol. Aí depois disso, em 1892, o James publicou as regras para a ACM e o primeiro jogo ocorreu em 20 de janeiro do mesmo ano, fora que foi só assistido pelos funcionários da ACM. A prática do basquete no Brasil começou quando o norte-americano Augusto Shaw introduziu o esporte na Associação Atlética Mackenzie de São Paulo, em 1896. No Rio de Janeiro, o basquete começou em 1912. Os primeiros jogos aconteceram na rua de Quitanda, com o América Futebol Clube, que foi o primeiro clube carioca a introduzir o basquete na cidade. O basquete feminino iniciou em 1892, quando a professora de Educação Física do Smith College, Sandra Berenson, adaptou as regras do colégio por James Naismith. A primeira partida aconteceu em 4 de abril de 1896. O nome basquete é originado da palavra inglesa basketball, que significa bola no cesto. É disputado por duas equipes de 5 jogadores que têm por objetivo acertar a bola numa cesta, colocada nas extremidades do campo de basquete. Os aros que formam a cesta ficam colocados em uma altura de 3 metros e 5 centímetros. Os jogadores caminham no campo batendo a bola contra o chão e executam um passe, arremessando a direção a um companheiro de equipe. A equipe só pode começar um jogo se os padrões dele forem cumpridos. São eles: ter no mínimo 8 jogadores aptos a jogar, que ficam 5 em quadra e 3 no banco, e no máximo 12 jogadores aptos a jogar. Deve ter um técnico e, se o time preferir, também um assistente de técnico. Deve ter um capitão do time e um uniforme com a cor predominante e uma segunda cor. A competição é dirigida por 3 árbitros, que têm como uma função assegurar o cumprimento das regras do jogo, e o marcador e o seu auxiliar, que tem como função o preenchimento do boletim e de seu jogo, onde registram os pontos marcados, as faltas pessoais e técnicas, etc. O cronometrista, que verifica o tempo de jogo e os descontos de tempo. E um operador de 24 segundos, que controla os 24 segundos que cada equipe dispõe para a execução de uma jogada. A quadra. O basquetebol pode ser jogado em qualquer lugar, contando que haja um aro montado em um poste ou parede e uma bola para arremessar. Uma quadra de basquete oficial é um retângulo dividido em 2 partes pela linha no meio da quadra. Em cada ponta da quadra, as cestas são armazenadas em uma tabela e erguidas a uma altura de 3 metros. A tabela é um retângulo que tem 1,8 metros de largura e 1 metro de altura. Agora eu vou falar sobre a bola. Para todas as competições masculinas, em todas as categorias, a circunferência da bola não deve ter menos que 749 mm, nem mais que 780 mm. A bola deve pesar entre 567
gramas e 650 gramas. Para todas as competições femininas, em todas as categorias, a circunferência da bola ela não deve ter menos que 724 mm, nem mais que 737 mm. E a bola ela deve pesar entre 510 gramas e 567 gramas. A cesta deve ficar 1,2 metros para dentro da quadra. Uma tabela de basquete deve ficar 1,8 metros horizontal e 1,05 metros vertical, com um erro de 3 centímetros horizontal e 2 centímetros vertical. As linhas que demarcam a tabela devem ser 5 centímetros de espessura. O retângulo que fica logo acima do aro deve ter 59 metros horizontais, com um erro de 3 centímetros, por 45 vertical, com um erro de 2 centímetros. E suas linhas também devem ter 5 centímetros de espessura. A distância entre o fim da linha demarcadora da tabela e o início da linha demarcadora do retângulo acima do aro é de 5 centímetros. O aro do basquete deve ser circular, com um diâmetro de 45 a 45,7 centímetros. Deve ser pintado de laranja. O metal que o aro é feito deve ter um diâmetro que varie de 1,6 a 2 centímetros. Uma força de 1000 newtons deve ser aplicada vertical ao aro do ponto mais distante da tabela. E o aro não deve ter deformações permanentes maiores que 2% de sua inclinação. A distância do aro para a tabela deve ser de 15 centímetros, erro de 2 centímetros. Todo contato físico que influencia na jogada, sendo de ataque ou defesa, é falta. Toda vez que o defensor toca no atacante, é falta. Mas a falta é dada apenas se o toque for relevante em relação ao jogo ou se for agressivo. Para o marcador não fazer falta, ele deve ficar com uma certa distância do atacante para prever sua jogada, e deve também manter seus braços erguidos ou abaixados. Em caso de um simples contato físico durante o jogo, o árbitro sinaliza a falta, o cronômetro é interrompido e é dada uma reposição de bola de fora da quadra, ou seja, um lateral ao time que sofreu a falta. Agora, se a falta ocorrer durante um ato de arremesso, aí então é dada uma punição. Lance livre. Se o jogador tomar a falta durante o ato de arremesso e converter a cesta, a bola precisa ter saído das mãos do jogador antes do apito soar. Então, valem os pontos e é dada um lance livre de bonificação, de bônus. Se tomar a falta e não converter a cesta, aí é dado 2 lances livres. E se o arremesso for para 3 pontos e não convertidos, é dado aí 3 lances livres. O objetivo principal do basquete, como na maioria dos esportes, é superar a pontuação do adversário. Quando o jogador lança a bola, é conhecido como cesta. Os pontos são atribuídos depende do lugar que eles arremessam a bola. 3 pontos é atribuídos para quando eles estão atrás da linha de 3 metros. 2 pontos é atribuído quando eles estão dentro de qualquer lugar na linha de 3 metros. E 1 ponto é atribuído para quando eles sofrem falta e têm direito a um lance quando fazem cesta, vale 1 ponto. No basquete, geralmente são usadas 3 posições: alas, pivôs e armador. Na maioria das equipes, temos 2 alas, 2 pivôs e 1 armador. Armador ou base, planeja as jogadas e geralmente começa com a bola. Ala ou extremos, jogam pelos cantos. A função do ala muda bastante. Ele pode ajudar a base ou fazer muitas cestas. Ala, pivô e pivô ou postes são na maioria das vezes os mais altos e mais fortes. Com a sua altura pegam muitos rebotes, fazem muitos afundaços, enterradas e bandejas, e na defesa ajudam muito como os tombos. O passe
passe tem como objetivo a colocação da bola no companheiro que se encontra em melhor posição para a criação de situações ou finalização ou progressão no terreno do jogo. Tem o passe com a mão, que é usado para lançar a bola mais longe. Tem o passe de peito, que é com a bola na altura do peito, é arremessada frontalmente na direção do alvo. Neste movimento, os polegares é quem darão força ao passe e as palmas das mãos deverão apontar para fora do final do gesto técnico. O passe quicado ou picado, ele é muito semelhante ao passe do peito, só que tendo em conta que o alvo inicial é o solo. O ressalto da bola terá um objetivo comum ao do passe de peito, isto é, a mão alvo do colega ou as zonas próximas do peito. Os tipos de dribles são drible de progresso, utilizado fundamentalmente para sair de uma zona congestionada e avançar no terreno, né? Você pode pegar a bola onde você vai estar marcado e entrar para fazer a cesta. Tem o drible de proteção, serve fundamental para abrir linhas de passe para garantir a posse de bola. No caso, você vai estar marcado, você vai driblar e você vai tentar achar um lugar livre para você passar a bola. Tem o drible de pedalada, pique a bola no chão e faça o movimento de pedalada do futebol por cima da bola. No caso é assim. O primeiro jogo de basquetebol foi disputado em 20 de janeiro de 1892, com 9 jogadores em cada equipe, e utilizando-se uma bola de futebol, sendo visto apenas por funcionários da Associação Cristã de Moços. Cerca de 200 pessoas viram os alunos vencerem, ou os professores por 5-1. O basquete em cadeira de rodas começou a ser praticado nos Estados Unidos em 1945. Os jogadores eram ex-soldados do exército norte-americano feridos durante a Segunda Guerra Mundial. A modalidade é uma das poucas que esteve presente em todas as edições dos Jogos Paralímpicos. O basquete em cadeira de rodas foi a primeira modalidade paralímpica a ser praticada no Brasil em 1958. A modalidade pode ser praticada por ambos os sexos que tenham alguma deficiência físico-motora. As cadeiras são adaptadas padronizadas conforme previsto na regra. A cada 2 toques na cadeira, o jogador deve quicar, passar ou arremessar a bola. As dimensões da quadra e a altura da cesta são as mesmas do basquete olímpico. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas. Classificação. Cada atleta é de acordo com o seu comportamento físico-motor. A escala obedece os números 1, 2, 3 e 4,5. Para facilitar a classificação dos participadores de atletas que apresentam qualidades de uma outra classe distinta, os chamados casos limítrofes, foram criadas classes intermediárias, como 1,5, 2,5 e 3,5. O número máximo de pontuação na quadra não pode ultrapassar de 14, e vale a regra do que quanto maior a deficiência, menor a classe. Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas. Y ya tú sabes el resto. Yo se lo doy DirecTV. Mira que tú estás rica. Boom, 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 boom. Yo quiero estar contigo. Boom, 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 boom. Tú quieres estar conmigo. Boom, 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 boom. Dale cosa rica. Boom, 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 boom. Trae tu amiguita. Yo quiero estar contigo, boom, 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 boom. Tú quieres estar conmigo, boom, 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 boom. Dale cosa rica, mami, 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 oh. Mira que tú estás rica. Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calofrío. Pásame la boca, que de cigarrillo. Tú sabes que yo soy Armando Lío. So deja la muela, que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy hondipo, pero mami, dame más madera. Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, cierto. Boom, 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 boom. Yo quiero estar contigo. Boom, 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 boom. Tú quieres estar conmigo. Boom, 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 boom. Dale cosa rica. Boom, 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 boom. Trae tu amiguita. Boom, 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 boom. Yo quiero estar contigo.
supiera que tú estás rica. Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de ellos rentable y lo mío yo soy el dueño. Solo fíjate, expírate y dígate, ya tú sabes para